Existe uma prisão que não tem grades, não tem correntes, não tem guardas. A porta está aberta o tempo todo. E mesmo assim, você não sai. Porque sair parece pior do que ficar. Porque sair significa admitir. E admitir é a coisa mais assustadora que existe para quem passou meses ou anos construindo algo que já não existe mais. Se isso te tocou, se inscreve. Tem um ensinamento novo todo dia. Roma, 65 depois de Cristo. Um homem de 68 anos está sentado em uma vila nos arredores da cidade. As mãos dele tremem, não de medo, mas de doença. Os pulmões já não trabalham bem. O inverno úmido do norte da Itália entrou nos ossos de um jeito que ele sabe que não vai mais sair completamente. Ele passou 30 anos escrevendo cartas, ensinando, construindo um pensamento que levaria décadas para o mundo inteiro ler. 3 décadas de trabalho, de influência, de palavras que moldaram imperadores. Mas há um detalhe que a maioria não conhece. Nas semanas anteriores a esse momento, ele tinha recebido uma ordem. Não por escrito, não formalmente, mas de um tipo que não se recusa. O imperador, um homem que ele tinha ajudado a criar, que tinha educado desde criança, queria que ele morresse. A qualquer momento, a qualquer dia, um mensageiro poderia chegar com uma taça ou com uma espada. E ele continuava escrevendo. Não por bravura, não por heroísmo, mas porque havia chegado a uma conclusão que poucos conseguem alcançar. Havia uma diferença enorme entre continuar por escolha e continuar por inércia. E ele tinha passado décadas confundindo as duas coisas, em si mesmo, nos outros, nos alunos que vinham até ele com as vidas quebradas. A pergunta que ele se fez naquele inverno não era quanto eu já construí aqui. Era outra, mais simples, mais cortante. Era, se eu começasse hoje, sabendo tudo o que sei, eu escolheria isso. O ensinamento que nasceu dali não é sobre desistência. É sobre algo muito mais difícil. A diferença entre persistência e autopunição. Os estoicos faziam uma distinção que a maioria ignora. Eles separavam, com precisão cirúrgica, 2 coisas que se parecem idênticas por fora. A primeira, continuar porque você escolheu, com clareza, agora, olhando o que está na sua frente. A segunda, continuar porque você tem medo do que vai sentir se parar. A primeira é virtude, exige coragem real. A segunda é vergonha disfarçada de disciplina. E a vergonha antecipada é uma das forças mais silenciosamente destrutivas que existem. Ela não grita, ela sussurra. Ela diz, você não pode parar agora, depois de tudo. Ela diz, as pessoas vão achar que você desistiu. Ela diz, você vai ter que explicar. E você, exausto, começa a confundir esse medo com comprometimento. Mas comprometimento tem uma textura diferente. Comprometimento você sente no corpo como força, mesmo quando é difícil. A vergonha antecipada você sente como peso, como algo que carrega, não algo que te move. O homem que escrevia aquelas cartas naquele inverno tinha aprendido isso da forma mais brutal possível, investindo décadas numa guerra, servindo Você abriu o e-mail às 22h47. Não porque precisava, porque não conseguiu não abrir. Você passou uma reunião inteira pensando em outra coisa e no final disse, faz sentido, só para terminar logo. Você adiou uma ligação para alguém que importa porque estava muito ocupado, mas encontrou 40 minutos para rolar o feed sem lembrar de nada que viu. Isso não é julgamento. É reconhecimento. A crise de Paulino não era falta de caráter. Era o que acontece quando a vida se organiza ao redor das urgências dos outros
e você vai adiando a construção da sua própria. Dum defertur vita transcurrit. Enquanto adiamos, a vida passa. Não metaforicamente, literalmente. Cada dia adiado é um dia que não volta. E o acúmulo desses dias é o que no fim chamamos de arrependimento. A saída não é abandonar tudo. É parar de entregar a atenção inteira quando só era pedida a presença parcial. O que poucos percebem é que o tratado escrito para Paulino não era uma crítica ao trabalho. Era uma crítica à inconsciência dentro do trabalho. O filósofo sabia viver no meio do caos imperial. Administrava relações perigosas, escrevia enquanto podia ser convocado a qualquer instante para responder por sua influência sobre Nero. Mas havia algo que ele protegia como se fosse o último bem. As horas da manhã, antes de qualquer obrigação, onde ele pertencia apenas a si mesmo. Não porque o mundo pudesse esperar, mas porque se ele não fizesse isso, o mundo o consumiria inteiro e nada restaria para ser chamado de vida. Certa manhã, ele anotou algo que não era instrução, era confissão. Recolha e guarda o tempo que até agora te era arrebatado, ou escorria, ou caía fora. Não como conselho para o sogro, como lembrete para si mesmo, porque mesmo quem sabe disso precisa ser lembrado toda manhã. O exercício é simples e difícil por ser simples. Amanhã, antes de abrir qualquer aplicativo, qualquer mensagem, qualquer obrigação, senta por 10 minutos, sem áudio, sem tela. Pergunta em voz alta ou no papel: o que eu farei hoje que é genuinamente meu? Não o que está na lista, não o que alguém espera. Uma coisa que, se o dia acabasse ao meio-dia, você não se arrependeria de ter feito. Apenas uma. Depois abre o mundo, mas não antes. Qual é a coisa que você continua adiando, não por falta de tempo, mas porque ainda não se deu permissão de considerar que ela importa? Escreve nos comentários, com sinceridade. Isso vira conteúdo, mas mais do que isso, te faz ouvir a resposta que você já conhece. Curte o vídeo se ele te custou alguma coisa. Se inscreve e ativa o sino, porque filosofia sem continuidade é só uma tarde bem disposta. E compartilha com alguém que está perdendo a vida, sendo muito útil para todo mundo, menos para si mesmo.